Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Podparts. O nosso objetivo nesse podcast é compartilhar o conhecimento que a gente vem adquirindo nesse universo tão grande que é o de vendas de autopeças online. Eu me chamo Vinícius Grem, sou um dos cofundadores da GoParts e a GoParts é uma empresa de 4 anos no mercado e nesses 4 anos a gente tem ajudado, somos impulsionadores de vários parceiros que têm atingido excelentes resultados na venda de autopeças pela internet. Então, quando a gente foi preparar todo esse material aqui para vocês, a gente começou a levantar os números, né? E ficamos surpresos que já ajudamos nossos parceiros, através da nossa plataforma, do Mercado Livre, a vender mais de 200 milhões de reais. Foi um tema, uma celebração no nosso dia a dia. E para vender 200 milhões de reais, obviamente, a gente encontrou muitos desafios e tem chego esses desafios para a gente a cada dia, independente do tamanho das empresas que vêm trabalhar conosco. E o que a gente quer? A gente quer compartilhar, né? Deixar esse universo que é tão incipiente mais preparado para essa grande evolução que a gente está passando. Então, o que a gente vai fazer? Uma série de episódios. Em cada episódio, a gente vai falar sobre algum tema com mais especificidade para contribuir com a evolução desse setor que é primordial. A gente tem investido nossa vida nisso. Então, esse é um espaço de aprendizado mútuo. A gente fez questão de fazer ao vivo para respondermos as dúvidas diretamente, em tempo real. Então, por favor, nos perguntem, nos dê sugestões, temas que sejam importantes a gente falar. E apertem os cintos, né? Uma viagem que está começando, provavelmente hoje a gente possa ter um monte de situação, de perguntas que ficarão sem respostas, ou ocasionalmente até problemas técnicos, mas liguem os motores e vamos começar. E para começar, eu tenho o prazer de apresentar o Lincoln, que é meu sócio aqui na GoParts. Ele tem participado dessa jornada arduamente, que a gente tem de entender, compreender e compartilhar esse negócio de autopeças online e tem uma vasta experiência, uma visão estratégica que vai nos permitir entender. Então vamos começar falando, Lincoln, sobre qual que é o cenário atual do universo de vendas de autopeças online que a gente tem, de certa forma, contribuído. Bom, pessoal, boa noite. O Vinícius já me apresentou, sou o Lincoln, sou um dos fundadores aqui da GoParts. A gente atua num dos segmentos mais importantes da economia, né? São aí mais de 100 bilhões de reais de faturamento anual. Esse mercado no Brasil, existe uma indústria também muito importante, geradora de empregos, e esse mercado ele sempre foi bem organizado, historicamente, com os fabricantes produzem, fornecem para os distribuidores abastecem as autopeças, e aí eles atendem aí o reparador e também o proprietário do veículo. Só que entrou o e-commerce aí nos últimos anos e deu uma embaralhada nessas cartas, né? O que a gente tem visto? Muitos distribuidores atuando aí direto na venda online, importadores também. Você vê autopeça comprando direto da fábrica. Enfim, é um momento bastante interessante de várias mudanças que a gente está acompanhando. Tem o mercado das peças genuínas, né, que são fornecidas pelas montadoras, né, para a rede de concessionárias. Esse mercado ele é mais formalizado porque existe uma lei que obriga aí a venda a ocorrer através da rede de concessionária. Então a montadora não pode fazer uma venda direta e acaba que esse mercado ele fica mais organizado. Então, se eu sou consumidor, né, basicamente para o pessoal entender, eu, consumidor, nunca posso bater na porta de um fabricante, por exemplo, Volkswagen, e comprar uma peça dele. Ele precisa que essa peça vá para a concessionária e eu, consumidor, vou na concessionária. Exatamente. Então, o atendimento aí, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, para compra de peça, vai ocorrer através da rede, né? A rede está capacitada aí para ter a capilaridade nas principais bandeiras para atender praticamente aí os principais municípios do Brasil. Tem um detalhe que o que a gente está vendo, né? As montadoras, elas estão vendo que esse segmento de peça está muito pujante, é um mercado que só cresce. Por que você acha que só cresce?
as pessoas, né, a gente tem os dados de tempo que as pessoas ficam com os veículos, já passou de 10 anos e segue subindo. Uhum. Então, acaba que, conforme passa a idade do veículo, você tem reparos e reparos mais complexos para serem feitos. E mesmo em períodos aí que está com uma crise econômica, desemprego, alguma situação que deixa as pessoas com pouca confiança, acaba até ajudando o setor de autopeça, por quê? Sim. Porque ele posterga a compra do veículo. Até uma curiosidade sobre isso. Hoje eu levei meu carro para dar uma revisada e o rapaz comentou, era uma revisada visual. Uhum. E o rapaz comentou que tem aumentado desde a pandemia a quantidade de pessoas que passam 1, 2, 3 anos com o carro, ao invés de trocar, dá uma repaginada. Por quê? Porque o carro tá caro. Tanto que eu comentei com ele, foi a primeira vez na minha vida que eu comprei o carro e se eu for vender hoje tá mais caro do que eu comprei. Né? Então isso ajuda você, tanto na parte estética, mas também nas questões do dia a dia. Manutenção, recentemente, acho que a gente vai até falar sobre isso, uma dificuldade monstra para comprar uma peça para o carro. Né? Não é trivial. Esse negócio de venda de peça, o foco está ficando tão grande, né, por parte de montadoras, como eu estava dizendo, que a gente tem visto movimentos interessantes, estelantes aí com a aquisição da De Pascoal. Você tem também praticamente todas as montadoras criando lojas oficiais no Mercado Livre. Para quê? Para dar um incentivo para a rede vender peças através desse canal. E é muito curioso porque a gente tem algumas informações de que para a montadora a venda do veículo não é o mais rentável. A venda de peças acaba sendo um retorno melhor, né? Uhum. Uma rentabilidade mais alta. Agora, quando você vai olhar para a rede de concessionárias, o DNA deles é vender o veículo. Então acaba que a montadora quer vender peça, ela precisa fazer isso através da rede, Uhum. só que a rede não quer comprar. Por quê? É muito complexo. Você tem milhares de produtos diferentes. Você pode acabar, se corre o risco do estoque, você não vende, aquele item fica parado. E para você resolver isso, algumas montadoras têm programas de recompra ou outras soluções. Então, muitas vezes, para a rede de concessionárias, não é tão atrativo fazer venda de peça, ainda mais online, que tem uma série aí de exigências, de demandas específicas, que você tem que ter uma equipe para acabar atendendo, e fica digamos, a montadora fazendo muito mais força para a venda online acontecer, muitas vezes, do que a própria rede, né? Claro, tem exceções, Sim. Tem grupos aí que são super focados na venda online e fazem dinheiro com isso. Mas você acha que, de alguma maneira, esse panorama tende a mudar com a internet? Né? Porque se a gente olha a fotografia de 10 anos atrás, era isso. O cara só precisava vender carro e no fim do ano ele ganhava dinheiro. Com o aumento que você acabou de comentar da idade do veículo, significa que eu não estou emplacando mais tantos carros quando eu emplacava 10 anos atrás. As pessoas querem uma manutenção, dão manutenção por mais tempo no carro. Então, se elas dão manutenção por mais tempo, significa que elas compram mais peças. E a forma de comprar tem mudado, né? Hoje a gente é natural, principalmente depois da pandemia, de nós comprarmos pela internet qualquer coisa. Você acha que isso contribui para uma mudança nesse panorama? Sim. A gente tem, hoje no Brasil, a venda online está em um patamar aí de 10% do faturamento total. Se a gente olha mercados mais desenvolvidos, isso aí já passa do dobro desse indicador, Estados Unidos e Europa. Então, exatamente isso, as pessoas estão pesquisando mais, os próprios reparadores, aquele negócio de ganhar no serviço e também na venda da peça, a parte de venda da peça está ficando um pouco mais difícil ganhar dinheiro com isso, porque o consumidor ele acaba pesquisando e encontrando preços mais atrativos. Então muitas oficinas já permitem ainda a pessoa comprar e trazer a peça para instalação. Algumas fazem uma restrição que, se der algum problema, você vai ter que pagar de novo a mão de obra, não tem a garantia, né? Mas isso está ficando cada vez mais comum. É uma tendência, isso não vai parar, um caminho sem volta. Então hoje a gente tem um mercado que é bastante grande do ponto de vista econômico, mas a penetração do digital nisso, e acho que é isso que é a contribuição que nós tentamos trazer como Go Parts, ainda é baixa. E essa penetração tende a aumentar devido a uma demanda do consumidor. A gente quer comprar pela internet. Você não quer mais
depender da oficina que você leva, porque quanto menos pessoas no ciclo você acha que vai pagar mais barato, né? E, além disso, a comodidade é muito grande. Mas ainda que a comodidade seja grande, tem muitos desafios, né? Tem, tem. Para você vender online, acaba sendo. Você tem uma série de situações, né, que acabam sendo entraves. Por quê? Se você pegar, por exemplo, uma loja de sapato, de calçados, né, você vai ter ali 200, 300 produtos diferentes. Agora, se você entrar numa autopeça, numa concessionária, são milhares ou dezenas de milhares de itens, um diferente do outro. E o que a gente vê? Por exemplo, a tributação, cada item tem uma característica específica. Você tem também a questão de que para você vender online, o consumidor ele precisa de um atendimento, né? Porque muitas vezes a venda ela é consultiva, né? Precisa ter alguém para validar que aquele item serve no veículo, e isso acaba sobrecarregando muitas vezes a equipe da autopeça ou da concessionária que está fazendo a venda online, que é aquela enxurrada de perguntas para ver se serve no veículo, se não serve, e acaba que gera uma mão de obra muito grande. E quando eu falei com relação à quantidade de itens, você tem que pensar que cada item tem um custo, um imposto diferente, e esses custos vão mudando de uma semana para outra, conforme você vai repondo, e você tem esse canal aberto, que ele é super perigoso, porque se você errar num preço ali, colocar abaixo do que deveria, é muito fácil, numa madrugada, vender o estoque inteiro, né? Dependendo do tipo de produto, Sim. Acontece esse tipo de coisa. Então você tem que ter controles muito robustos, uma equipe preparada para atender, e você tem que ter um bom conhecimento da parte de tributação para você conseguir de fato ser competitivo, porque acho que a gente vai tratar mais para frente, a questão da precificação é um grande diferencial. Você concorda comigo, então, que... Até uma frase tua, né? Então, obviamente, você vai concordar. Internet, o segredo da internet é, se teu preço tá errado para baixo, você vai vender muito. Se teu preço tá errado para cima, você não vai vender nada. Esse é o resumo da ópera, ou seja, esse controle de preço é importantíssimo para você ter, primeiro, venda, e segundo, uma operação saudável, né? Exatamente. Você tem ali uma loja padrão aí que tem aí no e-commerce ou no Mercado Livre milhares aí de anúncios, 5 mil anúncios, né? Imagina você cuidar de tudo isso, você saber a rentabilidade de cada um, e você tem situações, né? Por exemplo, muitas vezes, aquela peça que é o pão quente, que gira bem, é a peça que você não tem porque você queimar aquilo, colocar um preço muito agressivo, né? É ali que você faz seu dinheiro. Sim. A gente percebe com os nossos clientes que eles acabam aí pegando os itens que ficaram encalhados, né? Aí tem vários níveis de encalhe, vamos dizer assim, para tentar acelerar esses itens. E como é que eles fazem isso? Colocando aí um preço mais competitivo, e o e-commerce ele é super útil para isso, porque se na sua região você não está encontrando demanda para aquele item que ficou parado, se você colocar na internet, aí, no marketplace, num site próprio seu com impulsionamento no Google, alguém no Brasil vai precisar daquele item, né? Então, acaba que a venda de obsoletos geralmente é um grande motivador para uma autopeça, uma concessionária vender online. E o obsoleto, né, só para simplificar o entendimento, significam peças que estão há muito tempo no estoque do cara. Eu comprei essa peça, ela ficou lá 1, 2, a gente já vendeu peças aqui de 8 anos dentro do estoque do cara, né? Exatamente. E pegando esse gancho sobre obsolescência, e como você comentou, em algum lugar do Brasil alguém está procurando essa peça. Só que algum lugar do Brasil alguém estar procurando significa que eu preciso da internet para vender para esse cara. Dificilmente ele vai me achar por outro meio, né? A gente não liga para uma concessionária do Maranhão para saber se ele tem tal peça. Você liga para as concessionárias que você sabe o nome, ou para as lojas de peça dentro do teu raio, a não ser que você esteja na internet. Só que estar na internet traz os desafios, né? E qual que é o maior desafio, na minha visão, e não sei se você concorda? Eu tenho uma operação há 20, 30 anos, eu sou uma concessionária campeã do mundo aqui na minha região. Então eu estou acostumado que vai chegar um cliente no meu balcão, eu vou vender para esse cliente,
vou faturar, e esse talvez seja o maior desafio que a gente tem encontrado pro pessoal entender um pouco. O grande desafio não é eu fazer o preço. Ah, você vende por isso, faz por aquilo. O grande desafio é colocar o imposto dentro do preço, né? Porque eu estou acostumado a vender no meu balcão. Quando eu vou para um da internet, o meu cliente está em outro estado. Então, essa precificação, entender como eu vou ser competitivo através de preço. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ser rentável, é um desafio gigantesco, que eu acho que é isso que a gente acompanha muito nos clientes, né? Eu acho que isso o pessoal vai achar interessante, porque a gente entra em grupos gigantescos que não tem essa formação para esse tipo de venda, né? Não existe academia. E acho que isso é o que a gente está esperando aqui do nosso conteúdo. É ensinar as pessoas que existe um caminho de você vender na internet, vender no Mercado Livre e ser rentável. E as dificuldades que existem são resolvíveis, né? Não, exatamente. São resolvíveis. Esse ponto da precificação, eu diria que ele é o mais sensível, porque ele vai dizer se você vai ter sucesso ou fracasso, né? Por que eu digo isso? Imagina que você está fazendo um preço, está vendendo muito porque você está, na verdade, com prejuízo. Uhum. Em algum momento, isso vai ser visto e essa operação vai ser interrompida, né? Então, a empresa ela tem que lucrar, é para isso que ela existe. Então, a gente estava falando, tem milhares de itens, milhares de custos médios e cada item tem sua tributação. E hoje no Brasil, o país aí está passando por reforma tributária, está tudo em discussão. É uma situação que a legislação tributária brasileira ela é considerada a mais complexa do mundo, né? Então, eu nem culpo a rede de autopeças, de concessionárias, por não estar devidamente capacitada. E lembrando, no caso de concessionária, a vocação é vender veículo, né? Sim. A venda da peça, ela é secundária, e a venda da peça para fora do estado que ela está, que eu já vou tratar um pouco aqui, é mais exceção ainda. E quando entra o e-commerce, você dá de cara com todas essas situações. Então, basicamente, eu vou tentar ser simples aqui, até porque a gente deve ter no futuro um podcast somente sobre isso. Sim, tá? Mas a gente tem, na esfera federal, tá? Os impostos federais, você tem a questão do PIS/COFINS. Geralmente, as autopeças, ela tem o PIS/COFINS recolhido por um elo anterior da cadeia, geralmente no fabricante. Uhum. E aí você você compra, entra no seu estoque, quando você vende, você não precisa se preocupar porque esse imposto já está pago. Que é mais fácil controlar na fábrica, digamos assim. Exatamente. Uhum. Só que tem alguns itens que são exceções, que você vai ter o débito do PIS/COFINS da saída. Dá para citar aí as correias, alguns filtros, borrachas em geral, acaba tendo aí incidência de PIS/COFINS. Então, no federal, a gente tem essa questão. Então, só de largada, que seria o imposto federal, eu tenho uma situação onde esse imposto é recolhido pelo próprio fabricante e tem uma situação que esse imposto não é recolhido pelo fabricante e eu devo recolher. Então, ao iniciar o negócio, eu já tenho duas regras, né? Exatamente. Uhum. E assim, essa exceção de ter o débito na saída do PIS/COFINS não é que é 1% das vendas dos itens, é uns 30%. Então não é Então é quase meio a meio. É quase meio a meio. Você tem que saber qual que é qual. Uhum. A outra coisa é o ICMS. O ICMS, nós temos 27 países dentro do Brasil, né? E o que acontece? A maior parte dos estados, eles adotaram uma metodologia na qual existe o chamada substituição tributária. Que é a mesma coisa do PIS/COFINS. O imposto é retido no elo anterior da cadeia. Então, praticamente todos os estados utilizam isso, só que tem outros estados que não utilizam substituição tributária. Por exemplo, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, são exemplos aí de estados que operam com a tomada de crédito ICMS e pagamento de ICMS na venda, tá? Só que o que acontece? Você tem, nos estados que têm a substituição tributária, existem exceções também, dos que não têm. Então já multiplicamos. Vai multiplicando a complexidade. Então, assim, compressor de ar-condicionado, aditivo de radiador, aquele que é pronto para usar, são itens que, mesmo o estado com substituição tributária, ele não tem. Agora, nos estados que não têm substituição tributária, você também tem as exceções, por exemplo, lubrificante e pneu,
Aham. que vai ter a substituição tributária. Então você já entra nessa complexidade. E para completar a obra do ICMS, o que acontece? Quando você vende para um estado, para fora do teu estado de E origem, fazer um parênteses, quem está acompanhando, é o maior problema que existe. esse é o maior problema. Esse é o maior problema do mundo mundial. Então, quando você vende para outro estado, se você tem substituição tributária, eu vou falar ST, né, para ficar simples, na abreviação, a ST ela cai, não tem mais. Então, o que acontece? Mesmo um produto que você é de São Paulo, você vende para São Paulo, você não precisa pagar o ICMS porque já está recolhido. Agora, se você vender para outro estado, você vai ter que pagar o ICMS. E como é que funciona? Você tem 2 ICMS para pagar. O ICMS interestadual e o ICMS que eles chamam de DIFAL. Uhum. O que é o DIFAL? É diferencial de alíquota. Então, assim, imagina que o ICMS em Minas Gerais é 18%. Sim. São Paulo, quando vende para Minas Gerais, a alíquota interestadual é 12%, você tem que pagar. E, considerando que é 18% lá no destino, a diferença do 18 para o 12 vai dar 6. Uhum. Esse é o chamado do DIFAL. Então, para vocês saberem, pessoal, o DIFAL sempre vai ser essa diferença, tá? E o que acontece? Imagina o cara de São Paulo, tá? Uhum. Se ele vender para qualquer estado da região sul e sudeste, ele sempre vai ter essa alíquota de 12 e vai completar a diferença. Sim. Agora, se ele vender para regiões norte, nordeste, centro-oeste, aí tem mais um detalhe, porque esse 12, que é o que ele paga e depois completa, vira 7. Uhum. Então o DIFAL, quando você for completar, É muito maior. ele é muito maior. Aham. E aí o que a gente encontra e se depara no mercado? O pessoal que faz e-commerce, quando vai fazer a venda para outro estado, ele considera o seguinte: a diferença entre vender aqui dentro e para fora do estado é o DIFAL. Só que o DIFAL ele pode ser desde 5% até 13%. 14%. Perfeito. Tá? E você não tem 14 pontos percentuais de margem para Principalmente. na venda online, não tem. É isso que eu ia comentar. Quando a gente tem essa migração de um universo de venda balcão para venda online, a gente aumenta a competitividade. E tudo que é mais competitivo, o beneficiado acaba sendo só o consumidor, né? Então, quando a gente olha, talvez, há 20 anos atrás, você pensar numa diferença de 14 pontos, não é tão significativa dentro da margem do negócio. Mas no momento atual, onde é comum você trabalhar com margem de um dígito, né? Um dígito, para o pessoal ter clareza, significa margens abaixo de 10, você não pode ter uma perda de 14 pontos tributária no teu negócio. Exato. Exatamente. Então, pessoal, essa mística aí de que na venda interestadual o DIFAL é a diferença, na verdade não é, tá? É que a ST deixou de existir, você vai ter o crédito do ICMS, aquela ST que está recolhida lá atrás da cadeia que a gente comentou, ela pode ser ressarcida e deve ser ressarcida. Por quê? Porque você tem que compensar esses impostos que foram recolhidos. Na prática, a venda para dentro ou para fora do estado, se for pessoa física, né? Uhum. Ou pessoa jurídica que não é contribuinte de ICMS, ela fica com a margem quase igual, tá? Varia muito pouco. Só vai variar se a alíquota do estado de destino for mais alta do que a alíquota do estado de origem. E daí, acho que pegando o gancho, né, Lincoln? A gente percebe essa quantidade de regras que existem sobre esse tema e traz isso para um negócio onde a quantidade de SKUs ou a quantidade de produtos que você vende na internet é gigantesca. Ou seja, é humanamente impossível uma pessoa, uma empresa com 5, 10 funcionários, cuidar de um estoque de 10 mil, 15 mil. A gente tem clientes que tem 30 mil SKUs no estoque cadastrado, de uma forma que não seja automática, né? E aí que acho que entra a questão da como a tecnologia ajuda você a vender. Porque, beleza, as regras precisam estar bem definidas. Então, acho que a lição principal, galera, para estudar depois dessa live, ou quem tem interesse de vender autopeças pela internet, é entender as regras.
entender o que é substituição tributária, entender o DIFAL, entender quando que o DIFAL é maior, quando que o DIFAL é menor. Entender que quando eu sou um estado que tem substituição tributária, mas eu vendi para um estado de fora, esse valor que foi pago aqui eu vou recuperar, né? Então tem as regras precisam ser entendidas por alguém do time, da empresa, pelo teu contador tem que saber as regras. Mas a aplicação dessa regra precisa ser automática. Concorda comigo? Em gênero, número e grau, né? Tem que ser automático, são muitos produtos e muitas situações de tributação. O que você não pode fazer, na minha opinião, ó, não faça, e infelizmente é o que a gente mais encontra, tá? De cada 10 clientes que assinam um contrato com a gente, mais de 7 fazem o seguinte, eles pegam o custo do item, coloca 50%, tá? Aí vai cair naquela que você já comentou, da metade ruim você vai vender muito, da metade boa você vai vender nada, né? E aí quando você olhar, você só vai ver a parte ruim e vai achar que o e-commerce não é bom para sua empresa. Inclusive, pessoal, você que está vendendo aí lubrificante, aditivo de radiador no Mercado Livre, que são produtos de catálogo, se você estiver ganhando, saiba que você está aí com uns 10, 20% de prejuízo. Então, fique muito atento, tá? São produtos aí que tem PIS/COFINS, o aditivo lá tem também a questão do débito do ICMS, e essas coisas vão se somando, e muitas vezes a gente vê que grandes grupos de concessionária não se atentam a isso, e acabam, como é uma atividade secundária, né, porque o foco é a venda do veículo, acaba acumulando ali um prejuízo ao longo dos anos e, no fim, a bomba explode. Perfeito. E o proprietário da empresa acaba querendo encerrar ou desacelerar o e-commerce. É isso que a gente quer evitar. A visão que... A experiência que nós temos tido, né, como companhia, é que o que acontece? É um negócio extremamente marginal. Eu quero vender carro. Vendo carro, vendo carro, vendo carro. De repente chegou uma faísca, chegou alguma situação, chegou uma imposição, ou um colega falou que está conseguindo vender, eu vou entrar nesse negócio de vender peças pela internet. Ou ocasionalmente eu tenho uma operação saudável de venda para seguradora, enfim, vou vender peças pela internet. No dia zero, esse volume é pequeno. Então o cara está lá vendendo 30, 40, 50 mil reais por mês. Me chama atenção, 50 mil reais hoje não é o preço de um carro. Mas, felizmente, nos clientes da GoParts, mas em qualquer situação pode acontecer isso, esse volume tende a aumentar. A gente vem acompanhando no Mercado Livre, a gente vem acompanhando as pesquisas, a quantidade de vendas pela internet está aumentando. Ou seja, esses teus 50 mil passam para 150, passam para 500, passam para 800 mil. A hora que chega no 800 mil, passa a ser um negócio relevante dentro da empresa, né? E daí começa a se passar o pente fino em todo esse, com perdão do neologismo, esse pra trás-mente. E quando você vai passar esse pente fino, você descobre um monte de coisa que, ocasionalmente, mas acho que deveria ser necessariamente, você consegue fazer desde o momentinho que você está com 50 mil reais. Né? Porque entender o negócio do ponto de vista tributário é tão importante quanto você entender sobre um tema que eu acho que é super importante, né? Que acho que até dá para a gente falar um pouco sobre isso, sobre a compatibilidade de uma autopeça. Entende? Porque você como vendedor de peça, você tem que ter acesso a catálogo, você tem que ter acesso a ferramentas que vão fazer você atender bem o teu cliente. Né? Mas não basta isso. Entender muito bem de como funciona o negócio do ponto de vista tributário, se você tem interesse de ser uma empresa séria, correta e salutar com o passar dos anos, digo salutar, vou fazer um parênteses aqui, a gente tem amigo nosso, amigo não, né? Pode nos comprometer, mas existem pessoas que já nos procuraram para vender peça falsificada pela internet, né? Então acho que entender, fechando parênteses, entender o negócio é fundamental, mas queria pegar esse gancho que a gente falou de como funciona a tributação, para pegar uma segunda perna, que é entender de como que eu vendo peça. Quais são os desafios? Por exemplo, você explicou sobre a precificação, mas fora a precificação,
eu tenho um problema gigantesco que é a venda consultiva nesse negócio ainda. Existem ferramentas, acho que você pode até abordar, mas o atendimento é fundamental, né? Esse é um dos motivos porque a venda de acessórios, ela deslanchou no e-commerce muito antes da venda de autopeça, porque você vai comprar um som automotivo, um aerofólio para o teu veículo, ou qualquer coisa de estética, você olhando na internet, você está mais seguro para efetuar a compra. Agora, imagina que você vai comprar uma junta homocinética. Você nem sabe quantos dentes ela tem e como que isso vai encaixar no teu veículo. Então, é por isso que a gente diz que a venda da autopeça, tipicamente, ela é consultiva. O que a gente vê hoje como tendência para reduzir essa necessidade da venda consultiva? Você tem, por exemplo, o Mercado Livre, que, falando de e-commerce, autopeças aí, é 80% do mercado ou mais, com uma grande energia na questão das compatibilidades. Então, hoje, para você subir um anúncio de autopeça para linha de 4 rodas no Mercado Livre, você tem que preencher ali para quais veículos se aplica. Só que não é Gol, Palio, Corsa. É ano, modelo, versão, motorização, nível de acabamento, se é câmbio manual, automático, enfim. São, se não me engano, mais de 30 mil opções de veículos, ou 300 mil. São milhares e milhares de veículos que você tem que ir fazendo esses filtros e fazendo o preenchimento. A informação, muitas vezes, quando a gente está falando de peça, no caso das genuínas, tem algumas montadoras que não têm essa informação, por incrível que pareça, não tem essa informação clara para a rede de concessionária. Então, por isso que no atendimento de uma concessionária, geralmente, se você pergunta se serve, ele vai te voltar com outra pergunta. Qual é o teu chassi? Sim. Porque ele vai inserir esse chassi no sistema, vai inserir o código da peça, e o sistema vai responder sim ou não se aquela peça se aplica. No ambiente online, você não tem tempo para ter essa fricção. Certamente. E obviamente nós já passamos no papel de consumidor. Quando o cara pergunta o chassi do teu carro, esqueça. Eu desconheço qualquer amigo meu que saiba o chassi do carro de cabeça, né? Então o que acontece? E já aconteceu comigo. Pô, eu fui comprar uma pastilha, o cara, qual que é teu chassi? Eu não sei. Daí eu achei outra, olhei, tal, falei com o cara, ele pediu mais informações, mas online, em tempo real, ali mesmo pelas perguntas no Mercado Livre, você sabia que o cara estava te respondendo. Ou seja, a fricção que existe na compra, se você não tiver um atendimento adequado e não tiver uma preocupação com esse negócio, você vai perder muita venda, né? Exatamente. E dentro desse perder venda, quanto mais perguntas você tiver respondida na tua plataforma, no teu anúncio do Mercado Livre a priori, é melhor. Porque se eu olho lá e tenho certeza que é pro meu carro, eu não vou ter, nem você vai querer perguntar nada e nem eu vou querer perguntar nada, né? Ou seja, o tempo para fazer o negócio é menor. Exatamente. O desafio da compatibilidade, ele acaba sendo aí mandante no sucesso do e-commerce. Esse menu de compatibilidades que o Mercado Livre fez, por exemplo, ele está ajudando bastante, né? Porque você seleciona o teu veículo ali, ano, modelo, versão, e ele já vai mostrar as peças que, a princípio, são compatíveis com o veículo. Tem outros exemplos aí, acho que até vale citar o nosso próprio site, né? Nós temos o nosso marketplace, o golparts.com.br, onde você já pode colocar a sua placa, e aí ele já vai abrir, vai identificar o seu veículo, e ele vai mostrar as peças ali que são compatíveis por categoria. Outra coisa, da linha do que você estava comentando, a velocidade da resposta é fundamental. Então, essa questão de você se certificar antes de comprar a peça, você tem que pensar sempre que a pessoa que está ali comprando, ela está falando com 3, 4 anunciantes. Ou ela está num marketplace fazendo perguntas em vários anúncios, ou ela está até fora, num site, mandando pergunta pelo WhatsApp. E acaba que, muitas vezes, quem responde primeiro É o que leva. se os preços estão próximos, você sentiu confiança, acaba que você fecha negócio. Então, é por isso que a venda online, ela requer bastante esforço, e o time que vai ter que fazer esse atendimento, ele tem que estar livre de cara pro vento, sem ter que ficar cuidando do preço de cada anúncio, e não é só imposto.
Lembrando que, para cuidar daquele lote de anúncios, são milhares de produtos, você tem, por exemplo, os fretes, né? Sim. Então, quem vende autopeça sempre vai estar vendendo em marketplace, né? Os que são já mais avançados acabam tendo o canal próprio, atuando de uma maneira mais completa. Mas você sempre vai estar no marketplace. O marketplace, ele costuma ter a prática do frete grátis, na qual o custo desse envio, ele é debitado do vendedor. Perfeito. E o frete, ele tem uma inflação, as plataformas elas vão atualizando esse valor, às vezes essa atualização ela ocorre em degrau, né? No Mercado Livre, por exemplo, se você tem excelentes indicadores ali de reputação, você tem um desconto no frete. Agora, se você perder, você vai ter ali você vai perder um desconto automático, né? Que é um desconto de 50%. Né? Então você tem que controlar todos esses preços, cuidar desses fretes. Você tem que preencher aquele campo das compatibilidades que é por veículo também, precisa ser robotizado. Tem que estar tudo robotizado, idealmente, para que a equipe aí foque no atendimento, foque em analisar o que a concorrência está fazendo, dos produtos mais vendidos, como é que está o preço no mercado, né? E para isso também a gente consegue ajudar vocês. Nós temos, por exemplo, na nossa plataforma, uma maneira de você pesquisar no marketplace quem está vendendo esse item, qual que é o preço médio, o maior, o menor preço, para você poder se balizar. E essa parte de inteligência é o que eu entendo que tem que estar na mão da equipe da concessionária. O que for atividade que ela ou é repetitiva ou ela depende de um conhecimento muito técnico, como a parte tributária, o ideal é você trabalhar de uma forma robotizada. Então, basicamente, o que a gente comentou é importantíssimo você entender o negócio, mas deixar as tarefas que são repetitivas e, não digo complexas, mas muito grandes, automáticas, né? Por quê? Porque o importante é você estar pensando no negócio, pesquisando a concorrência, vendo as variações, e as próprias ferramentas ajudam isso, né? Hoje, do ponto de vista de tecnologia, pessoal, a gente está num momento maravilhoso, né? Todo mundo, quem estiver acompanhando e tem conta no Mercado Livre, você sabe que o Mercado Livre já te indica quais são os problemas que você tem tido na tua conta. Você está demorando para despachar, você está demorando para responder pergunta, você está tendo muita devolução. Então, as ferramentas, de uma maneira geral, de tecnologia hoje já te ajudam. A pessoa que tem o canal próprio, por exemplo, pode entrar no ChatGPT e pedir sugestões do ChatGPT baseado no arquivo de vendas que ele tenha, né? A gente tenta fazer isso, acho que aqui na GoParts, os clientes que têm o site próprio utilizando a nossa ferramenta, a gente tenta, inclusive, fazer isso para eles de uma forma automática e, felizmente, tem gerado resultado. Mas acho que o importante é ter na consciência de que vender autopeças pela internet é entender o que é esse negócio, porque é diferente de vender autopeças no balcão, né? Principalmente do ponto de vista de tributação, mas atendimento, precificação, logística é um negócio diferente. E junto disso, você aplicar o conhecimento que você tem sobre peças de verdade. A gente sabe, por exemplo, e é um trabalho que a gente acaba fazendo pros nossos parceiros, tá tendo muito problema, nem vamos falar sobre marcas, mas está tendo muito problema de câmbio do carro X. Vamos dar uma baixadinha de preço nisso daqui. Nesse tipo de cenário que é importante você usar inteligência, né? Você não tem que ficar usando teu tempo atualizando porque eu quero baixar em 0,8% o preço do meu anúncio. Isso daí tem que ser automático, né? O gastar fosfato, que é o que a gente sempre brinca aqui, com coisas que vão fazer eu vender mais. Que no fim das contas, é isso que você como vendedor quer. Você quer entender do negócio, você quer ter uma contabilidade adequada, mas a situação mais importante é vender mais, gerar mais resultado para a tua empresa, para o teu chefe, para a tua concessionária, para quem quer que seja, né? Até porque, na questão da rentabilidade, não é a atribuição do marketplace estar preocupado com você,
A própria montadora ou fabricante também não é papel dele estar com essa preocupação. E, pessoal, a realidade hoje, e principalmente nos grandes marketplaces, a rentabilidade é um dígito percentual. A gente vê aí oscilando aí de 5%, 6%, às vezes um pouco mais, depende da marca da peça, né? Mas o ambiente é extremamente concorrido. Assim como a física, quando você vai para o nível atômico, ela muda a lei. Quando você sai de uma margem que você tem 20, 25, 30%, que é no caso do balcão, e vai para essa margem aí de 5% no e-commerce, fica tudo muito diferente, é tudo muito apertado. Qualquer R$10 do frete te joga para o vermelho. Qualquer conta mal feita vai te jogar para o vermelho. As plataformas de e-commerce elas ficam te incentivando a baixar preço, natural, né? Então você tem aí, por exemplo, o grande trabalho do Mercado Livre é buscar transformar os produtos em catálogo, porque vai ficar mais fácil anunciar, você vai ter as fotos já prontas, é uma coisa que ajuda o vendedor, Isso. mas ao mesmo tempo gera uma competição feroz, porque geralmente vai aparecer o menor preço, né? E ele fica te avisando que você não tem o menor preço e tem ali até funções que você pode ativar para ele perseguir sempre o menor preço. Então, a questão da saúde da operação está na mão realmente da concessionária e se possível, utilizar aí de parceiros e profissionais que possam trazer essa camada de segurança extra é muito importante. Inclusive porque quando a gente olha a fotografia atual, ainda é um mercado muito novo. Entende? O conhecimento sobre isso está sendo criado. Então, eu tenho certeza absoluta. E a gente é muito requisitado aqui, sabe, pessoal? Vocês têm alguém para indicar para cuidar do meu e-commerce aqui? Por quê? Porque é muito difícil achar profissionais que tenham toda essa bagagem, né? Para compartilhar com a tua concessionária, com a tua distribuidora, com a tua autopeças. Por quê? Porque está começando. Já existe venda no Mercado Livre há muito tempo. Mas agora que você precisa ser mais profissional. Porque agora você está num ambiente extremamente competitivo. Né? A gente tem algumas raras exceções aqui dentro do contexto que são campeões mundiais porque não tem competição. No geral, o cara que está conseguindo se destacar no Mercado Livre é porque ele faz um bom trabalho no controle de preço, ou seja, ele tem incentivo da empresa para continuar investindo nisso, mas também faz um belo trabalho operacional. O que é o belo trabalho operacional? Cuidar de atendimento, cuidar do despacho, cuidar da qualidade do produto, se estar antenado nas mudanças do mercado. Né? Hoje, por exemplo, está tendo os últimos 2 dias teve um evento do Meli Experience que é fantástico para você se atualizar sobre o que esperar do Mercado Livre, quais são as mudanças desse negócio. Né? Então, eu acho que o vender peça significa correr atrás do conhecimento, porque ainda você não vai conseguir contratar ninguém que vai resolver teu problema. Né? A mão de obra nesse segmento tá mão de obra com experiência, né? Tanto é que atualmente, quando a gente vai entrar num cliente novo, a gente está fazendo um questionário para poder verificar se precisa de algum treinamento aí na parte de operações, né? Seja para o vendedor, para o financeiro, porque tem a questão das guias de imposto. Será que o sistema operacional da empresa tem capacidade de emitir nota fiscal para qualquer estado brasileiro? Está parametrizado? São coisas que têm que ser analisadas antes de iniciar. Você, hoje em dia, já tem que entrar com o pé direito, porque é quase que cruel. Mas, por exemplo, na principal plataforma que é o Mercado Livre, se você cancelar uma venda, o limite é 0,5%. Então, quer dizer o seguinte, que a cada 200 vendas, somente uma você pode cancelar. E por que alguém cancela uma venda? Geralmente é porque saiu a venda do produto e não tem no estoque. Tá? Isso você resolve com uma integração, uma automatização. Ou então, saiu um preço de um produto, imagina que saiu lá um produto de R$1.000, saiu por 50.
pô, não vou tomar esse prejuízo de Perfeito. R$ 950, vou cancelar essa venda aqui. Que também você resolve com uma integração. Mas tem o produto também que está quebrado no teu estoque. Tem o produto que está no sistema, mas não está físico lá no Sim. estoque. Sim. Então você tem uma série de questões, é fundamental para quem vai iniciar, tá com o inventário em dia, tá? Ter a equipe capacitada para iniciar e caso não esteja, buscar capacitação, tá? O próprio Mercado Livre hoje tem um programa de treinamento para iniciantes que é bem legal, eu recomendo. Nós aqui, por exemplo, e outras empresas também que atuam no nosso ramo, podem também prestar algum suporte técnico. Tem toda a parte de tecnologia para ver se está alinhada essa questão fiscal. Assim você evitar ter vários problemas, né? A gente vê aí, nesse momento, como estava falando no início, as montadoras estão dando uma pressão para a rede ir para o online, né? Já que essa atividade para a montadora é muito rentável, tá entrando muito vendedor novo, né? Uhum. E eles geralmente batem cabeça com isso. E acaba o quê? É aquele voo de galinha. Você inicia, aí sofre com a reputação, sua reputação fica vermelha. Tem gente que chega a ficar com os indicadores muito tempo no vermelho, o Mercado Livre suspende a conta. Sim. Né? E com razão, na essência, né? Porque como marketplace, o que ele está procurando? Bons produtos, num preço bom, e que o consumidor dele, e esse é um tema bem interessante de ser debatido, talvez fique para uma próxima live, e que o consumidor que é do Mercado Livre, não é teu, seja feliz. Concorda? Então, é natural que se o Lincoln não está me atendendo, né? Se eu sou um marketplace, se o Lincoln está vendendo peça e ele está causando problema para mim, eu não quero mais o Lincoln. Né? Então, acho que as ferramentas e os processos que ele tem sobre isso são válidos quando a gente está tirando a fotografia da perspectiva como companhia do Mercado Livre. É importante, então, você como seller, você como vendedor de autopeças, estar qualificado para conseguir surfar essa grande onda, que é uma nova forma de vender peças e trazer um dinheiro novo para a tua empresa. Exatamente. As plataformas, elas podem ser um pouco cruéis nesse sentido, pensando no melhor para o consumidor, né? Mas elas trazem soluções, por exemplo, de logística, que fazem toda a diferença. Então, é por isso que eu digo, você tem que estar na plataforma. Tá? Para fazer margem, talvez você tenha que investir num canal próprio, onde você não precisa pagar uma comissão tão elevada, né? Mas você tem que estar na plataforma, porque ali vai te dar uma visibilidade a nível nacional muito forte. Na parte de logística, quando a gente fala aí dos principais marketplaces, para quem está em grandes centros, tá? Da região sul, sudeste, você tem uma logística fantástica. Os produtos aí que são menores, né? Você consegue desde deixar no full do Mercado Livre, né? Que é o fulfillment, onde o estoque fica em posse do Mercado Livre, e aí você tem aquelas entregas no mesmo dia, entrega no dia seguinte. Quem não está no full, tem também a opção do envio flex. O envio flex é interessante. Legal, né? Porque o que acontece? Por exemplo, está em São Paulo, no Rio, nas capitais aí, geralmente na região sul e sudeste, você tem parceiros do Mercado Livre que são homologados, né? Onde você pode fazer o envio por conta, utilizando esses parceiros, no mesmo dia. Né? E aí você não precisa fazer o envio tradicional que iria pelos Correios ou por um outro parceiro do Mercado Livre. Acaba que resolve, né? Se eu estou começando, hoje é meu primeiro dia, vamos pensar que tem alguém assistindo esse nosso conteúdo que por um acaso nos achou e falou, quero começar a vender autopeças pela internet. Então, de onde você compra, como comprar peças, é uma outra história, a gente vai debater, vai ensinar, bem entre aspas isso, porque tem muita gente que sabe mais que nós, mas esse é um assunto que com certeza abordaremos. Mas, supondo que eu já tenho um estoque de autopeças e vou começar, não faz sentido nenhum não começar com um grande parceiro, que é um canhão de vendas, que são as grandes plataformas, em especial o Mercado Livre, não é mesmo? Exatamente. Você vai ter a visibilidade, o tráfego,
a logística, o meio de pagamento, que por incrível que pareça, pessoal, pagamento online não é brincadeira, é um negócio complicado. O Mercado Livre, ele tem a própria plataforma, que é o Mercado Pago, e ele tem uma vantagem competitiva onde praticamente toda venda que sai é uma venda de alguém que já comprou uma vez antes, então ele já conhece o histórico direto de compra e comportamento daquele comprador, né? E isso acaba evitando as fraudes, né? O Brasil, acredito que seja o país no mundo com o maior índice de fraudes em pagamento online, né? E até queria te perguntar, Vinícius, você teve uma passagem grande aí nessa área de pagamentos, né? O que você está vendo? Porque a gente falou do Mercado Livre, da logística, a gente falou também dos pagamentos, e para quem quer, além de ter o marketplace, partir para um canal próprio, né, para fazer dinheiro de fato, como é que ele vai lidar com esse desafio, tanto da logística como principalmente do pagamento? O que você tem para dizer? Cara, com certeza a gente está no pior país do mundo nesse aspecto, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, tem milhares, e não devo estar exagerando, milhares de pessoas pensando em como fraudar, né? Então, quando a gente olha os índices, as ferramentais, e não à toa o Brasil é campeão mundial, né, de segurança em banco também, porque como a gente tem muito cara tentando atacar, a gente tem que evoluir nesse aspecto. E quando a gente olha para o meio de pagamento, a gente corre muitos riscos nessa venda pela internet, né? Por quê? Porque o cara perdeu o cartão, alguém achou o cartão e coloca a senha dele lá, né? Nem tem senha. Na essência, vou até comentar algumas mudanças que podem acontecer nesse aspecto, mas você pega o número de cartão de crédito, na internet, se você procurar números de cartões de crédito vazados, você vai achar isso. O processo de validação desse usuário ainda é falho, ainda que estamos em evolução. A compra é feita e esse cara vai e fala, opa, essa compra não fui eu que fiz. É o terror de todo mundo que vende online, chama-se chargeback. Né? O que é esse chargeback? É uma transação, uma compra que foi realizada e no segundo momento, e geralmente esse momento é depois do produto entregue, você recebe uma notificação do teu parceiro de pagamento dizendo, o cara não reconheceu essa compra. Então esse é o grande, quando a gente olha as evoluções e as tendências, para não se alongar muito nesse tema, sobre o meio de pagamento pela internet, esse é o grande desafio a ser vencido hoje. E estamos evoluindo para vencer esses desafios. Hoje, por exemplo, através de inteligência artificial, que é por exemplo, uma vantagem do Mercado Livre, o Lincoln já comprou uma vez. Não deu chargeback. E lembrando, o chargeback no caso do Mercado Livre é um problema do Mercado Livre, mas ajuda ele a se proteger desse tipo de situação. Por quê? Porque a compra, como você falou, é recorrente. Você comprou uma vez, você comprou 2 vezes, você comprou 3 vezes, eu não fico com receio de vender a 4ª vez para você. No caso das ferramentas para quem tem o site próprio, essa é uma evolução. Mas como que você consegue ter se o cliente não compra recorrente? Ainda mais em autopeças. Quando você compra autopeças 1 a 2 vezes por ano, né? Que é quando você vai levar teu carro para manutenção. Então existem ferramentas que vão nos ajudar a entender o comportamento desse cara para ver se essa compra que ele está fazendo no meu site faz sentido. Opa, faz sentido, então vou aprovar de fato utilizando a ferramenta. As próprias instituições financeiras, os gateways de pagamento, né, os adquirentes, também têm evoluído do ponto de vista de tecnologia. Hoje, quem não ouviu falar e tiver curiosidade, vale a pena entender sobre um conceito chamado 3DS. O que é esse 3DS? Nada mais do que validar que o Lincoln é de fato o cara que está fazendo a compra. Porque o grande desafio é esse. Se o Lincoln faz a compra e eu não tenho certeza que é o Lincoln que fez a compra, ele pode cancelar essa compra. E, infelizmente, quem acaba tomando prejuízo é o seller. Então, se eu tenho ferramentas, e essa é a grande evolução dentro do cenário de pagamento, se eu tenho ferramentas que façam que, durante o processo de compra, eu valide que o Lincoln é o Lincoln e é o portador desse cartão, eu estou protegendo a operação como um todo. Mas como é que é feita essa validação? Então vamos dar um exemplo.
Pô, quando você entra, todo mundo tem o aplicativo do banco. Hoje é normal. Mas vamos supor, não tem o aplicativo. Você tem o WhatsApp. O Vinícius foi e nunca comprou na loja XYPTO. Coloquei os dados no meu cartão, a loja XYPTO conversou com o gateway de pagamento, com o adquirente, e o adquirente falou, opa, está estranho isso daqui. O Vinícius nunca comprou autopeças, o Vinícius nunca passou um valor de R$ 3.000 no cartão dele. Deixa eu ver se é o Vinícius mesmo. Então, para ver se é o Vinícius mesmo, existe uma série de ferramentas. Alguns que o Tecnês disse, existem alguns desafios. Um desafio, por exemplo, e acho que cada vez mais a gente vai passar por isso como consumidores, é você receber uma mensagem do teu banco dizendo: Lincoln, você está tentando comprar um amortecedor da A320? Estou. Então ele me retorna essa informação, eu validei que é o Lincoln, por quê? Porque o cadastro dele aqui no banco, eu não usei o cadastro que ele está colocando no site, eu usei o cadastro que ele colocou no banco, falei com ele, ele me retornou e eu retorno para o seller, né? Seller sempre é o nosso site, o vendedor, dizendo, opa, pode vender para esse cara porque é ele que está comprando mesmo. Então eu acho que as evoluções que a gente tem tido nesse cenário de pagamento são sempre nesse sentido de vincular o cartão ao dono do cartão. O dono do cartão, não necessariamente a compra é para ele, mas ele está ciente que essa compra está sendo realizada. Para ter essa ciência é o que a gente tem evoluído e acho que o pessoal já deve estar sentindo aí no dia a dia, em mensagem de WhatsApp, e no próprio aplicativo do banco, novas comunicações sendo recebidas. E se você utilizar essa tecnologia e mesmo assim acontecer uma contestação, como é que fica o XYPTO que fez a venda? Quando a gente utiliza, e óbvio, podem haver cenários que essas regras não estejam tão bem definidas ou seguidas. Mas de uma maneira geral, quem permitiu que eu fizesse tudo isso é quem validou. Então, se eu utilizei o 3DS no meu processo de compra e venda, eu recebi uma autorização, o banco /cartão /teu gateway são responsáveis por isso. Você não precisa se preocupar. Porque hoje, quando você recebe um chargeback, o pessoal que vende pela internet já ouviu muito esse termo, você recebe um chargeback, você tem que preparar um documento de defesa. E esse documento de defesa, muitas vezes é subjetivo, né? A gente já teve situações na GoParts, inclusive, pessoal, que a gente tinha a foto, lembra disso? Lembro. A gente tinha a foto do cidadão, não foi fácil conseguir essa foto, mas a gente mandou uma pessoa lá, pegou a foto do cidadão, assinando um documento de que, olha, essa peça aqui, XYPTO, não sei o que, eu recebi, tirou a foto segurando a identidade dele Tá. e o nosso chargeback não foi revisto. O que é um absurdo. Porque o cara usou o cartão, confirmou que usou o cartão e o cartão estava no nome dele e não foi revisto. Então, quando você utiliza novas formas de tecnologia, você está tornando o teu negócio mais seguro, principalmente em relação ao pagamento, porque a gente está, e não é uma exclusividade do Brasil, infelizmente, é no mundo todo, aqui a gente pode ter os índices um pouco maiores, mas quando você vende pela internet, você está correndo sério risco de entregar o produto e não receber o dinheiro. A gente estava falando, colocando uns minutos aqui, pessoal, porque o que acontece? Tem alguns produtos em autopeça que eles são extremamente fácil revenda. Então, se você pegar pneus, você pode pegar lubrificantes, são produtos que, em economias tem lá M1, M2, que são os níveis de dinheiro, né? Dinheiro em conta, dinheiro em espécie. É quase que um dinheiro em espécie. Você, com uma caixa de óleo, você coloca no Mercado Livre que seja, R$ 100 abaixo, você vende na hora. Na hora. Então, se você consegue fazer fraudes online para adquirir produtos de fácil revenda, é como se você estivesse pegando dinheiro vivo, né? E então, assim, é muito bacana essa evolução que está tendo com essa nova tecnologia,
porque era um grande entrave, né, Não tenho dúvida. para concessionárias, para autopeças, focarem no canal próprio de venda online, e isso está sendo resolvido. Ou seja, o risco acaba passando para quem autorizou, que não foi o estabelecimento, que ele não é especializado em checar fraude, né? Ele é especializado em vender os produtos que ele tem. E isso vai, no fim das contas, ajuda o cara a ter uma operação, pensando que a gente está falando de autopeças mais e-commerce, uma operação mais saudável. Por que uma operação mais saudável? Porque o cara pode ter diferentes canais de venda. Se ele fica só com o foco no Mercado Livre, ele vai ter um volume gigantesco de vendas com a margem baixinha. Mas, de repente, ele consegue transladar parte dessas vendas para o site dele, estando mais seguro do ponto de vista logístico, do ponto de vista de pagamento. Ele consegue ganhar um dinheirinho a mais, porque de largada ele já não tem a comissão, né? Então, é importantíssimo, e a gente está 100% alinhado com isso, que não faz sentido nenhum não começar por algo que não seja o Mercado Livre. Mas conseguir pulverizar o seu canal de venda de autopeças pela internet é importante, principalmente pensando na venda no canal próprio, porque o que vai acontecer? Você consegue oferecer preços mais baixos. E a grande dificuldade passa a ser outra, né? Se a gente consegue resolver com as tecnologias atuais, as ferramentas que existem, as empresas que existem, o processo de logística, o processo de pagamento, o meu grande desafio passa a ser trazer o cara para dentro da minha loja. E o que pode ser feito hoje em dia? A empresa lá criou um site, né, a autopeça, a concessionária, integrou estoque, política de preço, tá tudo bonitinho, né? E tem já um marketplace, mas ele gostaria muito de ter uma representatividade de venda nesse canal, que é aqui onde você vai fazer de fato margem, né? Sim. Lá no Mercado Livre, não se esqueça, tá pagando 17%, né? Vai fazer volume. Isso. Bastante salutar, operação gigantesca, mas é volume, né? Então, você podia falar um pouco sobre o que pode ser feito para trazer tráfego de acessos para dentro de um site de peças? Antes de falar sobre isso, vou dar um passinho atrás para falar de algo que nós vivemos aqui, né? Então, quando a gente começou a operar a GoParts, pessoal, a gente percebeu o seguinte: o pessoal chegava, fazia o integrador com o Mercado Livre, que era fundamental, e é fundamental, e a gente acredita nesse processo. E a gente dava o site para o cara. Você lembra que no começo todos os clientes tinham o site, né? Só que o site passava a ter um problema. Por quê? Porque o cara não vendia nada no site dele. Então ele chegava, colocava uma chamadinha pequenininha em algum lugar, um link escondido dentro do site institucional. Nota fiscal. Compre peças. Mas não trabalhava o site dele. E quando a gente está no universo digital, nesse caso até vou trazer uma analogia diferente. Quando você abre uma loja, né? Vamos supor, nós somos a GoParts, que é a nossa empresa, é em Curitiba, né? Então esse podcast está sendo transmitido diretamente da cidade de Sorriso. Se a gente monta uma loja aqui em Curitiba, na Rua 15, que é uma rua super movimentada, você concorda que a primeira coisa que você vai fazer na tua loja é chamar atenção para tua loja? Ou você vai colocar uma placa, ou você vai colocar alguém gritando lá na frente, né? Aqui o pessoal não é daqui, não vai entender muito isso, mas você anda pela Rua 15, todos os restaurantes te empurram para dentro. Almoço R$19, almoço R$20. O que ele está fazendo? Está capturando clientes para a loja dele, né? Então, quando você abre na internet um link, se você não divulga o teu link, você não vai ter cliente nunca. As pessoas não vão por si só, vou colocar aqui, lincolnstore.com.br. Não tem nem ideia. Talvez a tua mãe, teu primo vai entrar no teu site para te agradar, inclusive. A verdade é que você precisa trabalhar
essa tua loja online, assim como você trabalharia se fosse uma loja offline, né? Quando a gente vê concessionárias maravilhosas. Por quê? Porque você tem que trabalhar, você tem que chamar o consumidor para o teu negócio. Então, essa parte de chamar o consumidor é algo muito importante e que a tecnologia tem ajudado muito, né? Quando a gente começou, então voltando, os caras compravam o site, né? Tava no pacote, a gente dava o site para eles, não tinha venda nenhuma. Daí, de repente, um primeiro parceiraço nosso, inclusive, falou: vou contratar uma agência de marketing para trazer volume aqui para o meu site. Pô, e fizemos as reuniões e explicamos para o pessoal: funciona assim, assim, assado, tal. Mas as agências de marketing tradicionais não gostam da graxa. E para trabalhar com autopeças, você tem que gostar de graxa, você tem que ter gasolina na veia. Você tem que entender, você tem que já ter, meu Deus, preciso trocar o disco traseiro do meu carro. O que fazer? Né? A gente tem essa experiência de vida. É por isso que fundamos a GoParts. Porque comprava peça. Né? Então, entender qual é essa dinâmica para comprar peças e reproduzir na internet utilizando tecnologia. Então, o exemplo que eu sempre dou quando a gente vai falar com um cliente, fala, cara, não adianta nada você fazer uma propaganda no Instagram de que compra aqui o amortecedor por Ford Focus 2015. Pô, eu não tenho Ford Focus. E fui muitos e muitos, né? Você lembra quanto eu comentava sobre isso? Impactado por uma propaganda do amortecedor do Ford Focus. E os caras que faziam essa propaganda gastavam para fazer isso. Então hoje, o ferramental disponível permite você trazer os caras para a tua loja. O que você precisa entender é o que eu tenho para vender que é bom. Eu tenho o amortecedor do Ford Focus. Esse amortecedor do Ford Focus serve só para o Ford Focus? A gente conhece. Então, entender de peças cai nisso. Por isso que lá no começo a gente comentou, você tem que entender de peça para vender peça. A tendência do amortecedor do Ford Focus ser compatível com o Volvo é gigantesca, né? Então, quando você vai criar um anúncio para falar sobre isso, você já sabe, esse amortecedor funciona para esse carro e para esse carro. Então você já está atingindo 3 públicos diferentes, porque você sabe as aplicabilidades dessa peça que você quer vender. Quando você sabe isso, você tem um segundo fator que é importante. Eu só compro peças de carro quando eu preciso de peça de carro. Não adianta nada, né? Eu acabei de gastar um dinheirão no disco traseiro do meu carro. Se um mês atrás eu tivesse visto um disco traseiro em promoção, eu iria comprar? Não iria comprar. Ninguém precisa de um disco de freio traseiro. Então, entender esse movimento de compra te ajuda a entender em que momento você tem que anunciar para o cara. Então, quando que você tem que anunciar para o cara? Você tem que anunciar quando ele vai procurar essa peça. Então, independente da ferramenta, vamos pensar no canal próprio, ou mesmo no Mercado Livre, você tem que saber como fazer o anúncio e o que você está vendendo. Então, hoje, o que a gente utiliza muito? As plataformas de marketplace que têm dentro delas embutidas ferramentas para você otimizar o tráfego para os teus anúncios, né? Por exemplo, no Mercado Livre eu tenho um produto que está campeão de venda. Eu posso investir para que meu anúncio seja mais prioritário em relação aos outros, mas eu também posso utilizar ferramentas externas, por exemplo, o Google, para que quando o Lincoln digitar lá, quero comprar um amortecedor do Volvo V40, esse meu anúncio que eu sei que se o Lincoln pesquisar sobre Volvo V40, se o outro pesquisar sobre Ford Focus, se o outro pesquisar, e daí você sabe mais que eu sobre essas compatibilidades, ele também vai aparecer no momento que ele está pesquisando. Então, entender a cabeça de um comprador de peças é fundamental para você conseguir trazer esse comprador para o teu site. Além de trazer esse cara
com o que a gente chama aí de mídia paga, né, no momento adequado, você também tem que incentivar esse cara a ter uma relação com você. Como, por exemplo, você pode ter dentro do teu site um blog que você fale de autopeças. Você pode mandar e-mail marketing para o cara. Você pode ter ferramentas de SEO no teu site. A gente está fazendo uma mudança radical na nossa plataforma justamente para melhorar o SEO do gopart.com.br, para que organicamente você apareça mais fácil nas pesquisas do cara também. Então, eu acho que trazer o cara tem tecnologia, tem o Google, tem outras ferramentas de pesquisa, de busca, tem as ferramentas dos marketplaces, mas além de entender a tecnologia, que é o que eu sempre falo, até por ser um cara de tecnologia, eu não gosto de colocar muita pressão sobre a tecnologia, é importante você compreender o ser humano. Então, você tem que entender em que momento o cara compra a peça. Quantas vezes a gente, ajudando aí nossos parceiros, o cara recebe, invista 10 mil reais em Instagram. Daí vai vendo, e a gente fala, cara, tal. Não, melhor não fazer. Cara, não, mas fiz. Amigo aqui falou que vou arrebentar. Chega, qual que é a conversão? Qual que é a conversão do Instagram que a gente vê? Eu nunca vi um cara que ganhou dinheiro para vendendo autopeças no Instagram, fazendo anúncio. É fundamental como marca, as pessoas têm que conhecer, etc. Mas não vai ganhar não é ali, porque no Instagram você não está procurando a peça. A não ser que você consiga ferramentas que na hora da procura, mas a gente não vai procurar peça no Instagram, né? Enfim, eu acho que as tecnologias existem, a gente falou de SEO, a gente falou de mídia paga, tem mídia orgânica, tem tráfego, tem newsletter, né? O cara comprou com você uma vez, reativa esse cara, pense a médio e longo prazo. A gente consegue traçar hoje com as ferramentas o comportamento de compra. Eu sei que o Lincoln, por exemplo, é um comprador de óleo semanal. Então o Lincoln provavelmente tem uma oficina, então ative, manda cupom para ele. Então as ferramentas existem, mas acima das ferramentas tem esse padrão antropológico de entender o que o cara é como cliente. Não, é muito bacana isso, porque você trazer o cliente para o site acaba sendo um desafio muito grande e é tudo muito novo para quem vende autopeças, né? E vale dizer que vocês lembram que a gente estava comentando que as próprias montadoras elas estão fazendo um investimento muito grande aí para aumentar a venda de peças online e eles estão patrocinando esse tipo de investimento, uma parte do valor, não todo. E isso tem auxiliado bastante àquela conta que você vai fazer, né? Quanto que eu investi, quanto que retornou em faturamento. Se esse investimento que eu fiz, eu tiver uma ajuda, digamos, em metade do valor, a conta fica muito mais favorável, né? Então, fiquem atentos aí, quem é concessionária, procurar aí se informar com a montadora, que tipo de programa que tem de incentivo para esse tipo de venda. O papo tá muito legal, mas infelizmente não estamos sozinhos aqui, né? Tem todo o back envolvido e nos avisaram aqui que está na hora das perguntas, porque incrivelmente a gente dando transparência para o nosso ouvinte, a gente tinha muitas dúvidas se alguém ia assistir a live de fato, exceto os parentes. Mas felizmente a informação que chega aqui no meu ponto é que temos perguntas e a gente trouxe o pessoal aí, talvez conheça a voz, mas é um parceiraço aí, um parceiro da minha vida e me aguenta muitos anos já, que é o Pedro, que ele vai fazer a pergunta pra gente aí. Vamos lá, Pedro. Fala, pessoal, tudo bem? Tô escondido da câmera aqui hoje. Quem sabe na próxima eu apareço aí. Vou ficar devendo hoje, hein? Mas muito prazer aí estar participando dessa live. Estamos mais de uma hora aqui e a audiência ali tá firme, ali não caiu. O pessoal tá engajado assistindo, mandando perguntas. Então já temos algumas perguntas legais aqui. Meu sonho era falar isso um dia. Produção, coloca ali na tela então. Vamos para uma pergunta que acho que é o assunto que a gente começou, né? Na live sobre impostos. Tem uma pergunta aqui do Kurt.
Vou ler, vamos ver se... Ali, ó. Ah, não, peraí, não é essa, troca ali. Essa é o comentário, mas tem uma pergunta que começa ali com ele dando boa noite. É essa mesmo, ó. Boa noite, Vinícius Lincoln. Estou com um problema que o contador da minha empresa orientou evitar vender para fora do estado, porque os impostos são maiores. O que eu posso fazer para contornar isso? Falamos, né? Acho que vocês falaram bastante disso, mas aí a oportunidade para dar essa simplificada. Boa pergunta. Não, é isso mesmo. É a mística que existe aí da venda para fora do estado, né? Você não entrou no detalhe, mas provavelmente é o estado daqueles que são a maioria que tem substituição tributária, né? ST. O que eu te digo? Quando você faz a venda para fora do estado, né? Procurar fazer essa venda para pessoa física ou, se for pessoa jurídica, que não seja uma revenda, tá? Porque esse imposto que o teu contador está falando, ele vai incidir quando você faz a venda para alguém que vai fazer a revenda, e aí a substituição tributária, lembra que você... Imagina que você está em São Paulo, né? Foi recolhida para a Fazenda de São Paulo, para a Fazenda Paulista, né? E se você for vender para outro estado, para uma revenda, você tem que pagar a substituição tributária para a Secretaria da Fazenda desse estado de destino. Então, vai encarecer bastante a venda de fato. O que a gente orienta, tá, aos nossos clientes? A gente costuma colocar no anúncio a informação de que se for venda para outro estado, preferência a compra por CPF, ou caso seja CNPJ, não seja revenda, né? E alertando aí que esse diferencial de custo, se tiver incidência, vai ter que ser pago à parte pelo comprador, tá? Também pode ser o caso do contador da empresa não estar familiarizado com, no caso aí de venda para pessoa física ou para a empresa que não vai revender, com a questão dos créditos, tá? Então é o seguinte, ó, se você está em São Paulo, está com o produto, o ICMS está recolhido, porque ele é substituído lá atrás, né, na cadeia. Quando você for vender para fora do estado, como eu disse no início, deixa de ser ST, então você vai ter que pagar o ICMS dessa venda, o DIFAL, né? Só que você vai ter o crédito, né? Você vai ter, por exemplo, em São Paulo, você vai ter 18% de crédito em cima do custo do bem que você, do produto que você adquiriu, e mais a ST. A ST vai dar mais ou menos uns 8% do valor que você faturou, tá? Ele é baseado no custo do item, é mais ou menos uns 45% do custo do item, vezes a alíquota interna do estado de São Paulo, seria 18%, 45% vezes 18% vai cair ali nos 8,5%. Complicou a matemática. Venda. Mas, só para tranquilizar, é possível sim fazer venda para fora do estado, todos os nossos clientes fazem, desde que siga essas recomendações. E importante, né, Nico? Importante. Às vezes o pessoal acha que você precisa ser uma empresa grande para fazer isso. Não. Restituição do ST, crédito ICMS, faz parte da natureza das empresas do Brasil. Eu não preciso ser uma empresa grande para fazer isso. Eu preciso só ter um contador que entenda do negócio que eu estou fazendo. E no nosso caso aqui é venda de autopeças, né? Exatamente. Se você não tiver na sua empresa, procure um especialista, porque pode ter um passado aí que você consegue recuperar, um valor importante, e também para arrumar o processo do que é para frente, tá? O canal digital é o futuro, então você tem que resolver essa questão. Boa, pessoal, legal. Vamos para o próximo. Eu tenho duas perguntas aqui sobre Mercado Livre agora. Acho que são dois assuntos diferentes, mas acho que é legal a gente ler as duas e daí dá para responder de uma vez só. A primeira do Vitor, ele pergunta assim: olá, cuido de uma conta do Mercado Livre que está com reputação vermelha. Existem formas ou uma estratégia mais rápida para recuperar a reputação? Entrei no vermelho e não consigo vender para recuperar a reputação. Isso é um problema. O segundo, a pergunta do Marcos, que ele fala assim, ó, tem uma conta no Mercado Livre com anúncios ativos, mas todo dia, cada dia anúncios estão sendo desativados por problema de foto, falta de compatibilidade, categoria errada. O que sugerem para tratar esses problemas? Tá. No caso da reputação, né, de fato ali, se você escorregar 2, 3 vezes, a sua reputação vai para o vermelho, é muito rápido de acontecer isso. Entendo que é Mercado Livre, né? O que você pode fazer para tentar levantar novamente, né? Você tem um programa de reputação
de proteção à reputação que o próprio Mercado Livre pode liberar para você. Se você entrar ali na seção de reputação, vai aparecer logo na parte superior da tela um botão ali sobre proteção de reputação. Como é que funciona? Ele vai dizer o valor que você vai ter que depositar em garantia, uma caução. Pode ser desde R$50 até R$20 mil, eu já cheguei a ver esse tipo de valor. E se você, durante 120 dias, se comportar sem erros, cancelamento, reclamação, atraso, etc., esse dinheiro é devolvido, tá? Se você cometer poucos erros, e ele vai dizer ali o índice que ele vai te penalizando, ele vai devolvendo uma proporção menor daquela caução que você colocou. Se você ultrapassar o limite de erros, você perde todo o valor que foi calcionado. Então essa é a primeira coisa, que é super rápido. Se você clicar ali, a tua reputação fica verde. Verde claro, né? Porque tem o verde escuro, que é a reputação máxima, mas o verde claro é instantâneo. Uma outra forma que a gente recomenda é você ter algum produto que você pode vender sem margem, tá? Eventualmente até perdendo um pouquinho de dinheiro, que ele não tem um valor tão grande, tá? Imagina um produto aí de R$20 que seja, né? Para você fazer um volume de venda de etiquetas de envio que vai fazer com que as suas métricas fiquem melhores, né? Porque é calculado por venda, não é por valor. Então, se você fizer 50 vendas de R$20, você está falando aí de 1.000, né? Se foi R$1.000 que você vendeu, uma margem aí com 10% negativo, você gastou R$100 e você trouxe a tua reputação para o verde, tá? A gente, inclusive, recomenda que você mantenha alguns produtos nessa condição aí para fazer volume de etiqueta, porque em algum momento no futuro você vai escorregar na banana novamente, né? Vai cancelar uma venda, vai ter uma reclamação. E aí, se você tem esse ritmo de etiquetas com um produto que chama de boi de piranha, né? Ele vai te proteger, ele vai ter uma camada de proteção para evitar que você caia na reputação vermelha. A segunda questão é com relação a anúncios desativados, certo? De fato, de 2 anos para cá, 1 ano para cá principalmente, o Mercado Livre ele subiu a barra muito alto, tá? Para você ter ideia, foto, você tem que ter fundo branco, dimensões mínimas, ele mede, se você não tiver uma certa quantidade de pixels na foto, ele já é rejeitado, daí ele desativa. Aquela questão do menu de compatibilidades que nós falamos também passa a ser obrigatório, e se você não preenche, ele vai desativar. Você tem também um controle atualmente muito mais rígido sobre a categoria, né? Você vai anunciar uma bieleta, existe a categoria bieleta dentro do Mercado Livre. Por que tem isso? Porque o Mercado Livre, ele sabe quanto mede uma bieleta, mais ou menos, o tamanho, para ele poder atribuir um valor daquele frete. É para isso que existem as categorias, tá? Hoje, o controle disso é muito grande, tá? Antigamente, você tinha vendedores que colocavam todos os produtos, por exemplo, na categoria bieleta, né? E aí, ficavam todos ativos e ele ia vendendo conforme saísse. Hoje em dia, não. Ele tem uma checagem muito grande, tá? Então, quando for problema de foto, a dica que a gente dá, você pode entrar no anúncio que está reclamando da foto, clicar em alterar. O Mercado Livre, ele tem uma ferramenta agora lá dentro, onde você clica, é um lapisinho em cima da foto, que ele já faz a foto ficar com fundo branco, aumenta o tamanho da foto, deixa ela em condições de ser aprovado. Você só precisa clicar, aceitar e confirmar. Ele vai reativar o anúncio. Se o problema for compatibilidade, infelizmente, esse vai ter que ser preenchido e ele é muito trabalhoso. Muito, tá? Para você fazer um anúncio ali vai alguns minutos. E se você tem milhares de anúncios, não vai dar para fazer. Então você vai precisar de alguma empresa que faça preenchimento massivo e robotizado das compatibilidades. E por fim, a questão da categoria. A categoria é uma coisa que não tem jeito. Você vai ter que apagar o anúncio e fazer outro. Mas antes de fazer outro, a dica procure esse produto no Mercado Livre, veja quais são os mais vendidos e qual categoria que ele está utilizando. Você vai criar esse anúncio exatamente na categoria para você evitar que o Mercado Livre te bloqueie. Ou fazendo um merchan, né?
tem uma ferramenta como a GoParts, integrador da GoParts, que você não esquenta a cabeça com isso. Aí tudo isso que eu falei, você não precisa se preocupar. Tudo isso é Aí automático. fica pra gente. Boa, dicas valiosas aí, ó. Kurt e Marcos anotaram aí tudo. Se não anotaram, não tem problema, é só entrar no nosso canal e a live vai estar lá disponível para assistir. Próxima pergunta aqui. Tem uns usuários aí com os nomes crípticos. Usuário Nag. Parabéns pela live. Uma pergunta. Como faço para evitar prejuízos com devolução de produtos que chegam com sinais de uso no e-commerce? De fato, isso aí é um ponto de preocupação muito grande. A gente vê, por exemplo, o consumidor compra a peça, imagina que comprou lá um jogo de vela, tá? Ele troca as velas e ele fala que se arrependeu da compra e quer devolver. E aí quando ele devolve, ele coloca as velas usadas dentro da caixinha e devolve a mercadoria. O que você pode fazer para evitar isso daí? Toda vez que você for fazer um envio, você fazer imagem, seja vídeo ou foto, do produto embalado para venda, tá? Se o produto tiver número de série, imagina um produto aí eletrônico ou uma bomba injetora diesel, qualquer que seja, que tem o número de série, você tira a foto daquele número de série. Por quê? O produto que vier na devolução vai estar diferente. E assim, quando isso acontecer, seja no caso do Marketplace, no Mercado Livre, você consegue abrir um chamado e contestar aquela devolução para evitar que o Mercado Livre devolva o dinheiro para o consumidor, né? Porque o processo normal é esse. Você fez a devolução, o produto chegou para você, o Mercado Livre vai devolver o dinheiro para o consumidor. Para ele não devolver, tá? Se você tiver as comprovações, o Mercado Livre realmente ele não vai devolver o dinheiro e você vai evitar esse prejuízo. E se você tiver numa situação que você tem seu canal próprio, o cliente está querendo devolver e você viu essa situação, você vai poder negar a devolução do dinheiro para ele, porque quem está dando golpe é ele, e mesmo que ele fizer uma contestação da compra, um chargeback, você consegue junto ao banco fazer a defesa apresentando essas provas e evitar também o chargeback. É isso aí. Mais alguma pergunta? Não, eu ia comentar só que retomando o que o Vinícius falou um pouco atrás aqui, o Brasil é um lugar extremamente difícil para vender coisa na internet, né? Os golpistas estão aí sempre melhorando as estratégias, então as tecnologias também a gente sempre tem que investigar tudo que a gente pode fazer para contornar essas coisas. E é uma coisa que não tem fim, né? É uma história que sempre vai estar evoluindo, e o nosso papel como dentro dessa indústria também é sempre estar descobrindo as novas formas de melhorar, de nos proteger, de proteger o cliente, proteger o vendedor, proteger todo mundo. Última pergunta aqui, então, da Maria. Essa é mais... Acho que é legal para a gente finalizar. É uma pergunta simples, né? Daria para vincular minhas vendas na plataforma da GoParts? Entendo que está perguntando se as vendas que eu faço no Mercado Livre ou se eu consigo também vender na plataforma da GoParts. Isso, dá pra gente até responder assim, né? Para esses casos, a pessoa está no Mercado Livre, como é que eu consigo vender no GoParts ou outros casos? A GoParts, né? Obviamente a gente tem um destaque nacional muito grande como um integrador do Mercado Livre, mas a gente tem a nossa prova de conceito, que é o nosso próprio marketplace, né? goparts.com.br. E sim, a plataforma da GoParts, vender pela GoParts, é aberto a todos os vendedores de autopeças do Brasil. A gente tem um processo um pouco mais rigoroso para permitir que o cara venda no nosso site, né? Então, por quê? Porque a gente sabe dos grandes desafios, peça falsificada, discrepância de preço e etc. Mas, se a pessoa tem vontade de vender pela internet, autopeças, obviamente, o canal GoParts está 100% disponível, ou seja, é possível vincular teus anúncios, né, os teus produtos para venda dentro da GoParts, assim como você faz no Mercado Livre e qualquer outro marketplace, né? A diferença é que a GoParts, se vocês entrarem agora, goparts.com.br, vocês vão perceber,
é um site específico para automóveis. Então a gente vende peças para carro. Tudo que é pensado como tecnologia, como experiência para o consumidor, como dia a dia, como atendimento WhatsApp que a gente tem lá, são pessoas extremamente treinadas ou capacitadas para vender autopartes. Que é isso? Mais alguma pergunta, Pedro? É isso aí. Passamos ali para interagir com as pessoas. Obrigado de novo aí pelas perguntas. Eu só fazer o meu comentário final aqui. Eu gostei muito dessa primeira experiência que a gente fez aqui. A interação foi muito legal. Eu acho que os dois rapazes aqui falaram muito bem. Eu fiquei aqui assistindo e me entretendo bastante. Espero que tenha sido legal para todo mundo também. Lembrando aí de se inscrever no canal, dar o like. A gente vai, obviamente, continuar, né? Acho que a gente queria fazer essa primeira para a gente sentir, ver como é que a gente ia fazer os próximos. Eu acho que já estamos, todo mundo aqui concorda que já foi super legal. Já, enquanto estava rolando aqui a live, a gente já foi pensando em um monte de ideia diferente para fazer para os próximos, né? Assuntos aqui que foram acumulando que a gente já mencionou. Vamos fazer um outro episódio só para falar disso. Então, da mesma forma aí, vocês, né, interajam com a gente, manda pra gente mensagem. A gente tem lá, tem o YouTube aqui, tem o Instagram, todos os canais aí para também pedir, né, pedir sugestões, mandar dúvidas. A gente está aberto aí para evoluir aí nesse canal, que a gente adquire muita experiência e a gente vê, né, muita gente que está nesse mercado e que às vezes não tem alguma informação que a gente já está descobrindo, e a gente consegue ajudar muita gente aí nessa grande aventura que é vender peças de carro no Brasil pela internet, né? Bom, pessoal, queria agradecer aí a audiência de vocês. Nós vamos estar à disposição aí pelos canais aí que até o Pedro acabou de comentar. Deve ser uma série aí de lives, né, de conteúdos que a gente deve gravar, trazendo pessoas de fora também, para variar os assuntos, né? A pauta é super extensa, né? Hoje a gente tentou fazer um apanhado geral. Acabou até, imagino que excedendo um pouco o tempo. Mas eu gostei muito também de estar aqui e quero em breve fazer outra dessas com vocês. Boa. Bom, pessoal, a gente tava... Quando surgiu a ideia da gente ter esse momento de troca com todo mundo, a gente ficou tenso, né? Porque você sempre fica na dúvida se tem o conteúdo suficiente, se as pessoas se interessam por isso. Mas acho que a gente teve um caminho bem bom. A gente tinha feito o roteiro aqui, acabou que não seguiu nada o roteiro. Peço desculpas, inclusive, pro Lincoln. Mas o importante é ficar a mensagem que, assim como a gente já tem com os nossos clientes, a GoParts evolui com a comunicação. É uma troca de conhecimentos mútuo. Então, o que nós pudermos ajudar dentro desse ecossistema, a gente vai ajudar. Então, hoje foi um apanhadão geral. Pode ter certeza que nas próximas oportunidades iremos aprofundar, porque todos os temas aqui são muito complexos e muito divertidos. Então, quando você olha esses podcasts famosos, você fala, meu Deus, como que alguém fica 6 horas falando? Pô, eu já tô achando que a gente tá 1h30, pouquinho menos do que isso, 1h40? 1h40, e ficaríamos fácil mais 2 horas aqui se a gente fosse aprofundar cada um dos conteúdos. Então, contem conosco, quem tiver mais curiosidade em entender isso, a gente, podemos marcar reunião, se quiser fazer para a tua empresa, quiser conhecer um pouco mais, porque tem vontade de entrar nesse negócio, utilize os canais aí, como o Pedro comentou, e conte conosco. Estamos só começando essa jornada, que não tenho dúvida será de muito aprendizado. Obrigado.